Olá, bom dia. Sou o Dr. Marco Fábio Cordi, daqui da Intellectus Clínica Escola e do Cardioemotion, Biofeedback Cardioemotion. Bom dia a todos e vamos iniciar a live de número 28. A live de número 28 é uma live muito interessante que fala sobre fibromialgia. Fibromialgia é um problema sério para as mulheres. Ela é caracterizada por uma dor crônica. Essa dor crônica, ela migra em vários pontos do corpo, e principalmente nos tendões e nas articulações. No Brasil, a prevalência é baixa em relação aos Estados Unidos. É por volta de 2,5% das mulheres apresentam, ou das pessoas apresentam fibromialgia, enquanto que nos Estados Unidos e na Europa, são 5% da população. Ou seja, é uma patologia predominantemente feminina, que cada 10 pacientes com fibromialgia, aproximadamente 8 pacientes são mulheres. Então, trata-se de uma patologia relacionada ao funcionamento do sistema nervoso central e dos mecanismos de supressão de dor. Então, como eu estou lendo um trabalho na íntegra, então toda hora estou me referindo ao que está aqui no computador, né? Então, basicamente, 90% dos casos de fibromialgia, ela atinge de 35% a 50%, as mulheres de 35 a 50 anos. Mas também pode ocorrer em crianças, adolescentes e idosos. Então, não é uma patologia exclusiva de mulheres com 35 a 50 anos. Bom, basicamente, os critérios da fibromialgia são as dores no corpo todo por pelo menos 3 meses ou mais de 3 meses, né? E presença de pontos dolorosos, que chama tender points. São pontos gatilhos, pontos de dor, que quando você aperta o ponto, refere à dor. E esses pontos, eles migram pelo corpo. Então, para que a doença seja caracterizada como sendo fibromialgia, a pessoa tem que se referir pelo menos 11 desses pontos ativos em 18. E esses pontos são muito bem definidos e pré-estabelecidos. Então, tem vários pontos em que a gente vai apertando esses pontos, a pessoa refere dor, então possivelmente seja a presença de fibromialgia. Bom, o trabalho que a gente vai comentar hoje é um estudo piloto da eficácia do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com fibromialgia. Esse trabalho foi publicado por Hassett e colaboradores The Pilot Study of Efficiency of Heart Rate Variability Biofeedback in Patients with Fibromyalgia. Foi no Applied Physiological Biofeedback. Esse pesquisador, junto com outros, eles são do Departamento de Medicina, Divisão de Reumatologia da Universidade de Medicina e Odontologia de New Jersey, Escola Médica Robert Wood Johnson, em New Jersey, Estados Unidos. Bom, então, essa introdução para mostrar para vocês a gravidade da fibromialgia, e ela é muito sistêmica. Ela não é só a dor, ela refere várias comorbidades juntas. E é muito sério, a pessoa sofre muito pela fibromialgia. Nós já tivemos vários pacientes com fibromialgia aqui na clínica, e o tratamento é mais ou menos longo. Muito bem, então eu vou começar a ler para vocês o trabalho, ler e comentar o trabalho. O trabalho está aqui na tela do computador, então vou estar toda hora olhando lá e voltando. Fala basicamente então que a fibromialgia é uma doença reumatológica não inflamatória caracterizada por dor musculoesquelética, fadiga, que mais? Depressão, disfunções cognitivas e distúrbios do sono. Então ele pega dor, fadiga, depressão, problemas cognitivos e distúrbios do sono.
Então, as pesquisas sugerem que a disfunção autônoma pode explicar parte da sintomatologia da fibromialgia. Então, eles estão relacionando parte desses sintomas com a disfunção do sistema nervoso autônomo. O teste aberto de treinamento de biofeedback foi realizado para manipular, para trabalhar com as variáveis da frequência cardíaca, um marcador-chave na disfunção autônoma. Muito bem. Então, esse trabalho vai focar basicamente no estudo da fibromialgia, do uso do biofeedback e avaliar como essas chamadas de comorbidades, como dores musculoesquelética, fadiga, depressão, disfunções cognitivas e distúrbios do sono. A gente sabe que as pessoas que são muito perfeccionistas têm grande tendência de ter fibromialgia. Isso é uma das... não fala no trabalho, mas é de outros estudos. Método: 12 mulheres de 18 a 60 anos com fibromialgia completaram 10 sessões semanais de biofeedback. Eles foram ensinados a respirar na frequência de ressonância e solicitados a praticar 2 vezes por dia. Nas sessões 1, 10 e 3 meses após, foram coletados dados fisiológicos e completados questionários. Resultados: houve quedas clinicamente significativas na depressão e dor e melhora no funcionamento geral da primeira sessão para a sessão depois de 3 meses. Para a depressão, a melhora ocorreu já na 10ª sessão. A variabilidade da frequência cardíaca, da frequência cardíaca, HRV, e da pressão arterial aumentou durante as tarefas de biofeedback. A variabilidade da frequência cardíaca das sessões de 1 a 10 diminuiu, a variabilidade aumentou e diminuiu a pressão arterial. Conclusões: esses dados sugerem que o biofeedback de HRV pode ser um tratamento útil para a fibromialgia, talvez mediadas por funções autônomas. Eles não trazem com certeza, mas muito provavelmente. Enquanto os efeitos de HRV eram imediatos, a pressão arterial e o barorreflexos e os efeitos terapêuticos foram observados. Isso é consistente com os dados sobre a relação entre o estresse, atividades do eixo HPA, nós vamos falar um pouquinho sobre esse eixo, que é o eixo de estresse, e a função cerebral. Artigo. Agora nós vamos começar com o artigo. Aquele era só um resumo que ele traz no início do artigo. Bom, então basicamente essa avaliação ela vai se dar em 10 sessões e é feito o acompanhamento depois de 30 dias, de 3 meses ainda, para ver como as pessoas estão reagindo. Introdução. A fibromialgia é caracterizada por dor musculoesquelética generalizadas e múltiplos tender points, que são pontos de dor. Afeta cerca de 2% da população nos Estados Unidos, ele fala em 2,5%, aqui fala em 2%, das mulheres. As sofredoras também reclamam de rigidez muscular, fadiga, perturbação do sono e comprometimento cognitivo. A depressão é uma comorbidade que é extremamente comum, com taxas que variam de 22% a 80%. Além disso, muitos pacientes de fibromialgia têm transtorno de ansiedade como comorbidades e outras síndromes relacionadas ao estresse, como intestino irritável, fadiga crônica e sensibilidade química múltipla. Sintomas graves relacionados à fibromialgia muitas vezes resultam em incapacidade significativa. A etiologia e a fisiopatologia da fibromialgia permanecem incertas, ainda não se sabe exatamente o que causa a fibromialgia. Mas a gente tem estudado em outras literaturas que eles falam que a pessoa que é muito sistemática, que é muito crítica, que é muito perfeccionista, ela exige o mesmo perfeccionismo de outras pessoas. E como ela não consegue, ela torna-se estressada. Com o estresse vem a tensão muscular. Com o estresse muscular vem a insônia, e com a insônia vem a depressão. E isso volta um ciclo. Todos esses elementos estão presentes nesse trabalho, com exceção a essa característica da pessoa ser muito perfeccionista. À luz da frequência da comorbidade psiquiátrica,
Os distúrbios de sono e a depressão têm sido identificados como fatores causais para os sintomas de fibromialgia. Então, ele traz como distúrbios de sono e depressão, como sendo fatores importantes causais para os sintomas de fibromialgia. Padrões de sono alfa no eletroencefalograma, incluindo o sono, parece estar por trás das queixas de sono não restaurador em muitos dos pacientes de fibromialgia. Outros especulam que a fibromialgia é uma das várias condições médicas e psiquiátricas referidas como transtorno de espectro afetivo. Esses distúrbios normalmente respondem a medicamentos antidepressivos e são considerados relacionados a anormalidades hereditárias. As pessoas que têm parentes já com depressão pode ser ligado a essas pessoas que têm fibromialgia. Ele fala isso mais para frente. Fibromialgia e considerações de tratamento. Como nós podemos tratar a fibromialgia? Clinicamente, a fibromialgia é geralmente tratada como uma combinação de comorbidades farmacológicas, uma combinação de modalidades farmacológicas e não farmacológicas. No entanto, não há medicamentos indicados pela FDA para fibromialgia e nenhum protocolo de tratamento universalmente é acordado. A eficácia limitada dos agentes farmacológicos e a associação da fibromialgia com sofrimento psíquico levam ao exame de tratamentos mais integrativos. Uma série de estudos relacionando bons resultados para a fibromialgia inclui várias formas de treinamento de relaxamento, inclusive a eletromiografia. Eletromiografia basicamente se coloca eletrodos no músculo e aí você faz a indução de relaxamento, né? Redução de estresse baseada em meditação do Qigong e terapia Qigong. O importante fator unificador dessas intervenções é a redução da taxa de respiração, que é o foco central do biofeedback de HRV. Então, essas terapias de relaxamento, elas baseiam muito na meditação, em que as pessoas reduzem a frequência respiratória. Quando ela reduz a frequência respiratória, ela começa a ativar o eixo parasimpático do sistema nervoso autônomo. Mas o importante não é você só ativar o parasimpático ou o simpático, você tem que ter o equilíbrio dos dois. Ele fala então que a redução da taxa de respiração é o foco central do biofeedback de HRV. Embora essas terapias não farmacológicas pareçam promissórias, historicamente o tratamento em geral tem sido limitado pela má compreensão da fisiopatologia da fibromialgia. Então não se conhece muito bem ainda como é que se dá a fibromialgia. No entanto, os achados atuais sugerem que indivíduos com fibromialgia podem estar predispostos a ter uma resposta funcional ao estresse físico e emocional devido ao sistema nervoso central e periférico e anormalidades neuroendócrinas. Quando a gente estuda, então, o sistema nervoso autônomo, a gente vê que, logicamente, ele está ligado no sistema nervoso central. O sistema nervoso autônomo está ligado também nas funções endócrinas, nas funções hormonais. Então, quando você tem uma perturbação no sistema nervoso autônomo, você tem uma perturbação no sistema cardiovascular, no sistema respiratório, nas glândulas, no sistema imunológico. Tudo isso é uma consequência, pode ser uma consequência do desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Ele traz, então, dois pesquisadores, Clown e Croussos, em 1997, propõem vários componentes do sistema nervoso central que possam estar envolvidos, incluindo as vias de processamento da dor, o eixo hipotalâmico pituitário adrenal, que é o eixo HPA, e o sistema nervoso autônomo. Se a gente lembrar, esse eixo HPA, hipotálamo, pituitário e adrenal, elas estão diretamente relacionadas ao estresse. Então, são o eixo do estresse esse. Então, ele fala que processamento da dor, o eixo HPA e o sistema nervoso autônomo devem estar muito envolvidos na fibromialgia.
Agora eles focam na fibromialgia e na disfunção do sistema nervoso autônomo. Como a disfunção autônoma tem sido associada a muitas das características comuns da fibromialgia, incluindo dor, fadiga crônica, distúrbios do sono, depressão, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico, a disfunção autônoma tem sido uma série de investigações. Tem sido alvo de uma série de investigações. Então a gente vê aqui que fadiga crônica, distúrbio do sono, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico e disfunção do sistema nervoso autônomo, tá todo interligado. Então o biofeedback é muito importante porque ele vai buscar a regulação autônoma. Evidências preliminares sustentam a hipótese de que a disfunção autônoma, caracterizada por um alto estado de excitação simpática, ou seja, quando a pessoa tem uma excitação simpática muito alta e uma diminuição da atividade parasimpática, resultando em uma série de respostas aos estressores. É um mecanismo patogênico potencial da fibromialgia. Então vamos lá. A gente tem então o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Lembrando que o simpático ele excita algumas das nossas funções, e aí o parasimpático deve equilibrar essas funções. Então é como se fosse o acelerador e o breque de um carro. Mas se a pessoa está com o acelerador muito ativo, que é o caso do simpático muito ativo, e ele tem baixa flexibilidade, tem baixo tônus vagal, então ele não consegue se equilibrar facilmente. Então o sistema nervoso dele continua desequilibrado. E isso que traz todo isso que a gente está falando, de ansiedade, depressão e assim vai, as dores. Então o que é importante é a pessoa ter flexibilidade do sistema nervoso autônomo. Enquanto ela não tem essa flexibilidade, ela não consegue modular o sistema nervoso autônomo, ele fica sempre acelerado, né? Daí ele fala do tilt test, que é o teste de inclinação ortostática, que eu já vou falar um pouquinho sobre esse teste. Revelam que pacientes com fibromialgia podem ter hipotensão mediada pelo sistema nervoso, uma das formas de disfunção autônoma, sugerindo má modulação da reatividade parasimpática. O que significa isso? Esse tilt test coloca a pessoa deitada e de repente ele inverte. E é um método desenvolvido para testar como o corpo regula a pressão arterial em resposta à mudança da posição. Então quem tem hipotensão, quem tem pressão arterial baixa, por exemplo, a hora que ele levanta pode ficar atordoado. É exatamente por isso, porque o sistema nervoso autônomo não está reagindo de uma forma adaptativa, e isso mexe com a pressão arterial e, logicamente, com a quantidade de sangue que sobe para a cabeça, e assim vem a tontura. Muito bem, continuando aqui o trabalho. Os pacientes com fibromialgia também apresentam diminuição da variabilidade total da frequência cardíaca. Ou seja, a diminuição total da frequência cardíaca é um índice chamado SDNN, em períodos curtos e períodos longos de 24 horas. Então, segundo aquela norma da Task Force 1996, né, mostra que você pode fazer medições da variabilidade da frequência cardíaca de curto prazo, que é até 5 minutos, e de longo prazo, que é 24 horas. Normalmente, 24 horas envolve o uso de Holter, enquanto que esses mais curtos, você pode usar o biofeedback comum. Em 2 estudos separados, foi encontrado um aumento da excitação simpática e diminuição do tônus parasimpática. Então está confirmando que existe uma excitação simpática e uma diminuição do tônus parasimpático. Isso que a gente está falando agora sobre a parte de flexibilidade. O sistema não tem um tônus suficiente para se equilibrar. Porque é natural que quando você passa por um estado de estresse muito intenso, você tem uma atividade simpática intensa. Mas depois, assim que passa, isso deve reequilibrar. É assim que deveria funcionar no nosso organismo. Só que quando a gente passa diversas vezes por situações de perigo, de risco, seja real ou imaginário, nossa amígdala do hipocampo aprende isso e começa a trabalhar sempre numa atividade mais alta, uma atividade simpática mais efetiva.
Então, as mulheres que compunham a amostra apresentavam atividade simpática mais aumentada do que os homens, sugerindo que mulheres com fibromialgia podem ter disfunção autônoma mais severa. Por isso que talvez seja encontrado mais em mulheres do que em homens. Pesquisadores especularam que a diminuição da capacidade de resposta do barorreflexo às flutuações da pressão arterial podiam estar envolvidas na resposta simpático-vagal anormal à mudança postural. Bom, lembrando que o barorreflexo é uma capacidade que nós temos, uma capacidade reflexa de controlar a pressão arterial. E controlando a pressão arterial, controla também o batimento cardíaco, que você pode interferir nesse barorreflexo através da respiração consciente. Então ele mostra que essa resposta barorreflexa desequilibrada pode estar relacionada ao simpático vagal e à mudança postural. Isso então mostra que quando você muda a postura, que você deveria ter um equilíbrio novamente, não tem esse equilíbrio. Isso acusa pelo barorreflexo. Sem o benefício de estudos prospectivos, então, para trás, é difícil determinar se a disfunção do sistema nervoso autônomo é a causa, efeito ou é um epifenômeno. Então, se eles conseguissem fazer um estudo longitudinal com as mesmas pessoas, eles poderiam acompanhar se esse efeito vem da disfunção autônoma mesmo ou não. Ou se a disfunção do sistema nervoso é a causa, é o efeito, é o epifenômeno. Aqui, epifenômeno significa sintomas excepcional ou acidental que aparece no transcurso de uma doença. Então, você tem uma doença e aparecem esses fenômenos de uma forma excepcional. Então, o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca foi projetado especificamente para atingir a reatividade autônoma, ou seja, para você buscar o sistema nervoso autônomo. Demonstrações clínicas da eficácia dessa intervenção foram publicadas para o tratamento de asma, hipertensão e diversos transtornos de ansiedade. Desde a publicação desse trabalho para cá, até 2022, tem muitos trabalhos mostrando o efeito em crianças, em hiperatividade, déficit de atenção, em estresse pós-traumático, em depressão em idosos, a parte cognitiva, ou seja, ele é muito mais do que esse artigo está trazendo aqui. Esse artigo já tem algum tempo. O treinamento envolve retratar a taxa da respiração para a frequência em que cada indivíduo, a amplitude do HRV é máxima. Eu estou pegando do inglês, então às vezes dá algum tilt aqui na tradução. Basicamente, qual é o treinamento que eles querem fazer? Eles vão mexer na taxa da respiração para uma frequência respiratória em que cada indivíduo, a amplitude do HRV é aumentada. Ou seja, existe uma taxa de respiração individualizada, onde a amplitude do HRV é maximizada. Então, não é igual para todo mundo. Não é como o pessoal fala, respire em 4 tempos, respire em 5 segundos, que está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Para cada pessoa tem a sua própria taxa de... a frequência de ressonância, a frequência para entrar em coerência cardíaca específica. Então, no CardioEmotion, a gente traz 5 faixas de frequência, que é o A, o B, o C, o D, o E. Então, a pessoa que tem dificuldade de entrar inicialmente no nível C que a gente coloca, então a pessoa começa a fazer 2 minutos na A, 2 minutos na B, 2 minutos na C, D, e vê onde tem o melhor resultado. O melhor resultado é dado pela maior nota, a maior nota que ela consegue e maior a onda que ela consegue do início até o final. Então aparecem umas ondas sinusais entre o topo da onda e o fundo da onda, né? Que é a crista e o vale.
Daí, os pesquisadores encontraram evidência de que respirar nessa frequência de ressonância, há um estímulo do barorreflexo produzindo alta amplitude da frequência cardíaca e oscilações da pressão arterial devido às características de ressonância do sistema cardiovascular. Então, existe esse ponto específico em que quando a pessoa faz essa respiração nessa frequência, não é só a respiração, tem outras coisas mais que a gente trata muito no curso, que é a parte da... Primeiro, tem um desbloqueio no diafragma, no músculo diafragma. Segundo, ter foco, atenção, uma concentração, botar o foco na respiração como se o ar estivesse entrando pelo coração, expandindo emoções positivas. Tudo isso facilita esse treinamento. E ele está trazendo aqui só como respiração. Respiração é um dos componentes. Daí ele fala que a frequência de ressonância em humanos acontece numa faixa de frequência, ele coloca aqui em 0,075 a 0,12 Hz. Cada pessoa tem frequência de ressonância individual nesta faixa. Então essa faixa seria o A, B, C, D, E, que tem no nosso Cardiomotion. Daí outros cientistas fornecem evidência de que respirar na frequência ressonante estimula os barorreflexos que sustentam a onda de baixa frequência. Isso é no espectro de potência, não dá para entender exatamente se não entrar no espectro de frequência aqui. E tal que estimula essa faixa e faz com que você tenha eficiência. Bom, então ele fala assim, isso por sua vez deve produzir diretamente modulação da pressão arterial mais eficaz e indiretamente através das projeções anatômicas dos barorreceptores do hipotálamo do sistema límbico e deve aumentar a modulação do sistema reflexo autonomicamente e emocionalmente mediados em todo o corpo. Então vocês veem aqui que ele trabalha com o sistema límbico, por isso que é importante colocar emoções positivas. Trabalha com o hipotálamo, com esses barorreceptores. Esses barorreceptores, nós temos barorreceptores na carótida e no arco da aorta, que eles medem a pressão de distensão das artérias, e aí ele faz todo o processo de regular a pressão arterial. Enfim, é um fenômeno mais complexo, e agora se sabe que nós temos pelo menos 4 mecanismos, que o barorreflexo é um deles. Não dá tempo de a gente entrar nesses 4 mecanismos, mas o mais importante dele é o barorreflexo, a aferência vagal, ou seja, os sinais que saem do coração, que vão para o sistema límbico, vão para o cérebro, e tem também a parte da conectividade cerebral. Quando nós estamos em coerência cardíaca, existe conectividade de 34 centros neurais que trabalham simultaneamente. Isso a gente traz com mais detalhes no nosso curso, que não dá para estar falando rapidamente aqui. Bom, pesquisas recentes apoiam... Só um segundinho aqui, deu um tilt. Pesquisa recente apoia que o biofeedback de HRV aumenta muito o ganho barorreflexo durante a realização dos exercícios e que a prática diária, regular, aumenta o ganho do barorreflexo em repouso. Então aqui você tem 2 conceitos. Você tem um conceito que é um aumento agudo, aumento na sessão, e quando você faz esses exercícios com o biofeedback, o Cardiomotion, você tem um aumento agudo na sessão, aumento da variabilidade, e quando você repete várias vezes, diversas vezes, ele fala prática diária, aumenta ao longo do tempo. Então é um aumento crônico. Esse aumento crônico ele é muito importante para que a pessoa mude de patamar. Ele está num patamar de variabilidade, ele sobe para um outro patamar. Ele melhora a resiliência, ele melhora a saúde cardiovascular e tudo aquilo que a gente está falando. O biofeedback de HRV baseia-se na premissa de que respirar na frequência de ressonância fortalecerá o barorreflexo,
E assim melhorará o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Lembrando que isso é um dos mecanismos. Vamos lá. Evidências que os pacientes com fibromialgia tendem a ter diminuição da variabilidade da frequência cardíaca, hipotensão ortostática e a função barorreflexa prejudicada. Sugerem que a disfunção autônoma pode desempenhar um papel muito importante na manifestação e mediação da fibromialgia. Assim, um estudo piloto, esse foi um estudo piloto, eram poucos os sujeitos, né? Assim, um estudo piloto que examina a eficácia do biofeedback pode beneficiar pacientes com fibromialgia, além de melhorar o relaxamento aqui que está falando é o gerenciamento de estresse. Aqui coletamos dados preliminares relacionados à eficácia do biofeedback de HRV em vários aspectos da fibromialgia, incluindo funcionamento geral, depressão, dor e qualidade do sono. Aqui ele fala então dos participantes e métodos, eu vou passar rapidinho por isso também, senão torna-se muito longo essa live. Já deu meia hora, eu quero ver se mais 5 minutos a gente termina. 12 pacientes do sexo femininos, de 18 a 60 anos, foram recrutados da clínica reumatológica da Universidade de Medicina e Odontologia de Nova Jersey, Robert Wood Jefferson Medical School. Os participantes, ou as participantes com diagnóstico de fibromialgia feito por reumatologista, segundo os critérios da American College Total. Como as mulheres representam mais de 85% dos pacientes de fibromialgia, recrutaram apenas mulheres como sujeitos. Protocolo, eles fizeram 10 sessões semanais de treinamento de feedback sob a orientação de uma pessoa qualificada. Depois de 3 meses, eles fizeram um acompanhamento novamente. Então, eles pediram para que fosse praticado o biofeedback em casa por 2 períodos de 20 minutos por dia. Então, eles tinham aparelho em casa, todo dia eles faziam durante 20 minutos, 2 períodos. Antes de fazer as medições fisiológicas, eles pediam para as pessoas não usar álcool nem cafeína 12 horas antes, para não prejudicar essas avaliações. No início do estudo, quando eles começaram a estudar, eles mostraram então os equipamentos, as configurações, os procedimentos básicos e fizeram avaliações na sessão 1 e sessão 10. E depois na sessão de 3 meses após o término da 10ª sessão. Essas sessões incluíam preenchimento de questionário e registro de dados fisiológicos. Bom, eu vou pular muito dos detalhes. Eles usaram os questionário de impacto de fibromialgia, inventário de depressão de Beck, o McGrew Pain Questionnaire para diversos aspectos da dor, Pittsburgh Sleep Quality Index, e fizeram uma descrição dos equipamentos e procedimentos técnicos utilizados. Aí o treinamento de biofeedback. Cada uma das 10 sessões semanais com 20 minutos de treinamento de biofeedback. Sessão de acompanhamento de 1 a 3 meses. As 3 primeiras sessões continham os seguintes procedimentos adicionais. Na primeira sessão, fazia 2 minutos para determinar a frequência da ressonância pessoal. No cardiomorfo, tinha 2 minutos no A, 2 minutos no B, 2 minutos no C. Para achar a frequência da ressonância, que é, no nosso caso, a maior nota e a melhor onda, a onda mais alta. Então é necessário olhar no eixo do batimento cardíaco, da frequência mínima à frequência máxima. Qual é essa amplitude? Quanto maior for a amplitude, melhor é o resultado. E na primeira sessão, eles pediam para a pessoa respirar de uma forma normal, mas acompanhando o pacer, né? Que eles também tinham um pacer. A segunda sessão é instruída para aumentar a amplitude das flutuações. Como é que eles aumentavam isso? Eles aumentavam a capacidade respiratória. Quando eles aumentavam a capacidade respiratória, aumentava então a onda. No início, na primeira sessão, eles pediam para não fazer isso, para a pessoa não ter uma hiperventilação.
senão é, nossa, fiquei tonta. Mas essa hiperventilação não é problema, ela passa. E na terceira sessão em diante foi fornecido o dispositivo para a prática domiciliar. Também toda análise estatística, usando a nova, usando toda aquela parte de estatística que já conhece, mas eu não vou falar da parte estatística aqui. E a discussão, esses dados sugerem que o biofeedback de HRV pode ser útil como um tratamento para fibromialgia. 10 sessões de biofeedback de HRV melhorou significativamente o funcionamento geral. Melhorou a depressão, melhoras clínicas significativas na dor, houve melhoras no sono. A técnica é aceitável para pacientes com fibromialgia e facilmente aprendida. Não apresentou qualquer efeito colateral. Não existe também efeito colateral adversos. A maioria dos participantes relatou que se beneficiou do treinamento e recomendaria que um amigo que tivesse fibromialgia fizesse treinamento. Um outro trabalho sugeriu que pacientes com psicopatologias apresentam maior benefício ainda no tratamento de biofeedback. Um dos trabalhos que eu apresentei, ele fala exatamente isso, que as pessoas que têm já uma psicopatologia são muito mais beneficiadas do que quem não tem. Quem não tem pode trabalhar isso de uma forma preventiva. O aumento das oscilações de alta amplitude em funções autônomas com frequências treina esses reflexos, ajuda a restaurar o equilíbrio simpático vagal e melhora a regulação autônoma. Olha a importância da regulação autônoma. Ela controla nossas vísceras, controla o coração, pulmão, fígado, rim, assim vai. Ela controla o sistema reprodutor. Ela controla artérias e veias. Sistema imunológico, ela faz parte do controle do sistema imunológico e da parte hormonal. Ou seja, ela toma conta da gente em todos esses quesitos. Um descontrole do sistema nervoso autônomo pode levar a uma série de patologias que a gente já tem falado em todas as lives, desde hipertensão arterial, crise de asma, e síndrome do intestino irritável, síncope vagal, depressão, estresse, pânico, fibromialgia e assim vai. Bom, em resumo, apesar das limitações inerentes desse pequeno ensaio, que foram poucas as pessoas, o biofeedback mostra promissor para o tratamento adjunto da fibromialgia. A maioria dos participantes obteve melhora significativa do funcionamento do sistema nervoso autônomo, da depressão e de dor sem experimentar efeitos adversos. Não houve nenhuma reação, nenhuma consequência negativa. Ele fala que uma nova avaliação dessa intervenção promissora é justificada em ensaios maiores e controlados, porque eles não fizeram o pareamento entre os dois grupos, controle e grupo experimental, só fizeram o grupo experimental. Isso foi uma das limitações do estudo. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo um pequeno número de pessoas, de mulheres, já teve um resultado bastante interessante nesse estudo. E eles recomendam, então, que o biofeedback seja integrado para tratar os pacientes com fibromialgia. Então, esse artigo é um estudo piloto da eficácia do biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com fibromialgia. A Silvana e eu, nós fizemos uma apresentação no Mackenzie, cerca de uns 4 anos atrás. Com a pandemia a gente perdeu. Mais ou menos 4 anos atrás, em que nós tivemos 2 grandes eventos. Um em que a Silvana comentou sobre o uso do mindfulness em fibromialgia e eu, em outra sessão, mostrei o uso do biofeedback lá no Mackenzie. Foi muito interessante. Está na internet, se vocês procurarem, vocês vão encontrar esse material. Bom, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês. E segunda-feira nós temos mais uma live. Eu estou procurando sempre os artigos mais recentes possíveis, com diversidade
utilização. Então nós já falamos da utilização em crianças, em adolescentes, em adultos, em idosos, em mulheres grávidas, mulheres não grávidas. Trouxemos sobre ansiedade e depressão, depressão em idosos, ansiedade com comorbidade de depressão, enfim. Nossa apresentação lá no Congresso Internacional de Psicologia, que foi feito em Portugal, que teve repercussão em diversos países. Enfim, nós estamos sempre trazendo novidades. Então fiquem plugados. Nós vamos ter agora, no dia 21, 22, 23, 24 de março, o curso de hipnose, em que nós trazemos as bases científicas da hipnose, trazemos também como integrar o biofeedback na hipnose. Mesmo que a pessoa não trabalhe com hipnose, os conceitos de consciente, subconsciente, inconsciente e do sistema nervoso autônomo são conceitos muito importantes e muito interessantes. Se vocês quiserem participar, é só entrar em contato com a gente.